10º exercício da lista Exercícios com listas. Faça um programa que leia 2 vetores, com 10 elementos cada. Gere um terceiro vetor de 20 elementos, cujos valores deverão ser compostos pelos elementos intercalados dos 2 outros vetores. Tudo bem. Então a gente vai ter um primeiro vetor, vou jogar aqui Antônio, que vai ter, vamos lá, o primeiro vetor vai ser A, B, C. O segundo vetor vai ter 1, 2, 3. E o exercício está pedindo um terceiro vetor que tenha 1A, 2B, 3C. Só dando um exemplo, tá? Aqui ele não fala, ele não diz que os elementos têm que ser numéricos. Não, ó, 2 vetores com 10 elementos cada. Então a gente vai precisar de 3 vetores. Vamos lá. Primeiro vetor. Tá? Ele vazio aqui. Segundo vetor. Também inicia vazio. Um terceiro vetor. Igualmente vazio. Tem meus 3 vetores. Para eu preencher, né, leia 2 vetores com 10 elementos cada. Leia 2 vetores. Eu vou fazer o usuário digitar o valor, né, esses 10 valores. Então vamos lá. Vou usar o for posição in range 10. Ele vai de 0 a 9, são 10 vezes. Tá? Vou pedir para... Eu não vou armazenar o que a pessoa digita numa variável para depois adicionar essa variável no vetor, não. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro vetor, de cara, já vou usar a função append, passando como parâmetro o input. Pronto. A pessoa já digita e assim que ela submete o que ela digitou ali no prompt de comando, o valor já vai ser adicionado no primeiro vetor. Então, input, digite o elemento da... Eu vou fazer, para usar a posição, né, como eu dei um nome aqui de posição, para a pessoa saber qual é o que ela está digitando. Eu estou digitando o primeiro elemento do primeiro vetor, eu estou digitando o segundo elemento do primeiro vetor, eu estou digitando o terceiro elemento do segundo vetor. Então vou sinalizar isso aqui, vou mostrar na tela qual é a posição do elemento que ela está incluindo agora. Para isso eu vou usar a posição. Só que posição, lembra, eu disse aqui que ela vai de 0 a 9. Se eu quero, ó, digite o elemento da primeira posição, é posição mais 1, tá? Tem mais uma coisa aqui, peraí. Só posição... Peraí. Input... Esse aqui é o do input e esse aqui é do append, tudo bem. O input, ele só vai receber strings para serem exibidas. Então eu preciso converter isso aqui, né, interpretar isso como uma string. Tá? O posição é um inteiro, o 1 é um inteiro, e ele só vai concatenar essa string com outra coisa se essa outra coisa for também uma string. Então digite o elemento da 0 mais 1, 1. Aí primeira posição. O A sobrescrito, não lembro. Ah, foi. Primeira posição do primeiro vetor. Tudo bem? Vamos lá. Deixa um espacinho aqui. Então vamos lá. Ele vai fazer por 10 vezes, começando do 0. 0 mais 1, 1. Eu converto, né? Interpreto isso como uma string. Esse mais aqui está no lugar errado. E eu vou concatenar essa informação com essas 2 outras strings, né? Digite o elemento o valor, posição do primeiro vetor. Eu vou rodar aqui, eu vou salvar como 10.py, só para vocês verem isso rodando. 10.py. Isso sendo exibido, né, na tela. Replace. É o 10º. Olha lá. Digite o elemento da primeira posição do primeiro vetor. 1. Digite o elemento da segunda posição do primeiro vetor ainda. 2, 3, 4. E por aí vai, tá? Esse primeiro vetor está recebendo tudo que foi digitado aqui. Eu vou fazer até o final para 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Olha aqui o primeiro vetor. Tá? Ele armazenou tudo que eu digitei. Tudo bem? Deixa eu voltar para cá. Agora eu vou usar a mesma lógica para popular, né, para pedir as informações do segundo vetor. Segundo vetor, olha lá, também de 0 a 9, né, durante 10 vezes, por 10 vezes, eu vou pedir, ó, digite o elemento da posição n do segundo vetor. Agora eu já vou popular, né, já vou preencher o segundo vetor. E a lógica é a mesma. Agora, como é que eu faço com o terceiro vetor? Eu também preciso fazer por 10 vezes. Ué, mas o terceiro vetor ele não vai ter 20 elementos? Eu, por 10 vezes, eu vou adicionar os elementos do primeiro e do segundo vetor, um depois do outro. Olha só, vamos lá, a pessoa digitou aqui nesse primeiro vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui no segundo vetor digitou A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tá? Como é que eu preencho esse terceiro vetor, como está pedindo aqui no enunciado, com os valores compostos? O valor do terceiro vetor é composto dos elementos intercalados dos dois outros vetores. Um elemento do primeiro vetor, um elemento do segundo vetor. Outro elemento do primeiro vetor, outro elemento do segundo vetor. Então a gente vai fazer o seguinte, terceiro vetor, ponto append, primeiro vetor, qual o item que eu quero do primeiro vetor que seja adicionado no terceiro. Nesse momento, quando ele chegar nesse for aqui, ele rodar a primeira vez, for posição em range 10. Eu vou até mudar aqui para índice, tá? Índice, tá? Então o índice ele vai ter um valor. Primeira vez que ele entrar, índice vai ser 0. Depois 1, 2, 3, 4, até chegar a 9. Então, qual é o meu terceiro vetor até aqui? Ele está vazio. O que eu quero colocar no terceiro vetor? O conteúdo do primeiro vetor na posição índice. A primeira vez que ele entrar nesse for, eu quero, olha, o terceiro vetor vai receber o primeiro vetor, né, o conteúdo, o valor do primeiro vetor na posição 0, depois a posição 1, posição 2, posição 3, até chegar no final. Só que não é por aí. Eu quero intercalar o terceiro vetor com a informação do primeiro com a informação do segundo. Então só com isso aqui você por 10 vezes vai rodar índice. O que eu vou colocar no terceiro vetor? Coloco, ó, o valor do primeiro vetor na posição 0. Agora eu coloco o valor do segundo vetor na posição 0. Próximo. Coloca no terceiro vetor o valor do primeiro vetor posição 1. Coloca no terceiro vetor o valor do segundo vetor posição 1, que é o segundo valor, até chegar ao 9. Vou mandar aqui um print e gere um terceiro vetor com 20 elementos. Vamos mostrar ele aqui. Print terceiro vetor. Só isso. Vou limpar aqui. Até aumentar. Vamos lá. Então vocês viram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Olha lá. Digitei as 10 posições do primeiro vetor. Digite o elemento da primeira posição do segundo vetor. Vamos botar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Olha lá o meu vetor, terceiro vetor. 1, A. Aqui, 1, primeira posição do primeiro vetor. A, primeira posição do segundo vetor. Depois, 2, segunda posição do primeiro vetor. 2, aí B, segunda posição do segundo vetor, até o final. 10ª posição do primeiro vetor, 10ª posição do segundo vetor. Esse é o meu terceiro vetor, tá ok? Esse foi o 10º exercício da lista Exercícios com Listas.